Olá, este é o cenário na COP30. Estamos aqui com a jornalista Kátia Brembati, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, grande referência no Brasil em jornalismo investigativo, com uma longa trajetória do jornalismo, professora de jornalismo. Então, assim, é um grande prazer ter você aqui conosco no cenário na COP. É uma satisfação para a Abrage estar aqui, Ana. É muito legal estar numa COP. Eu que já cobri algumas COPs, alguns eventos da ONU, tenho essa aproximação com o jornalismo ambiental e a gente pode falar também do jornalismo investigativo, essa intersecção entre as áreas. Kátia, a gente está aqui hoje na Zona Azul, na primeira Conferência do Clima na Amazônia, uma conferência que está sendo muito exigida para ser uma conferência da implementação, onde a gente tem a presença forte de jornalistas. Como é que você avalia o papel do jornalista? Muitos aqui estão pela primeira vez cobrindo uma COP, que é um tema muito difícil, a gente ainda, às vezes não entende a dinâmica. A COP pode ir, a gente nem entender, mas como é que você avalia esse papel do jornalismo aqui, digamos assim, para tentar traduzir essa tecnicidade que existe em torno dos temas? Aqui na COP a gente tem jornalistas de vários níveis de compreensão. Tem jornalistas generalistas, que são aqueles que um dia cobrem posto de saúde, escola, e agora estão aqui cobrindo o meio ambiente. É importante que esses jornalistas estejam aqui, porque eles podem se aprimorar nessa área e podem fazer o que a gente espera de meio ambiente, que é tratar em meio ambiente de forma transversal. O que significa isso? Quando a gente fala de escola, a gente fala de meio ambiente. Quando a gente fala de esporte, a gente fala de meio ambiente. Nesse momento que a gente vive de emergência climática, de adaptação climática, vai ser cada vez mais importante que os jornalistas e as jornalistas saibam falar desse assunto, porque não vai ser opcional, vai ser uma prática do dia a dia, já tem sido. Então, aqui na COP a gente tem visto tanto jornalistas que estão começando nessa área, jornalistas já no meio do caminho, que já tiveram experiência e talvez já tenham entendido um pouquinho essas dinâmicas difíceis mesmo da ONU, as questões de consenso, de chave, colchete, negociações diplomáticas, o que seria a efetiva implementação, e eu já vou falar um pouquinho disso. E a gente tem também o que a gente pode chamar de topo de carreira, né? Jornalistas que já cobrem esses assuntos há muito tempo, são referências e vão para todos esses eventos internacionais que são relevantes. Então o Brasil está recebendo jornalistas de muito renome, jornalistas muito importantes no cenário mundial, que conseguem vir para cá e levar para outras partes do mundo o que está acontecendo aqui. Isso é muito importante, porque se a gente ficar falando só do Brasil para o Brasil, o que também é importante, até porque a gente precisa equalizar aí, falar da Amazônia para o restante do Brasil, de outras partes do Brasil para as diversas regiões, pensando aí nas diferenças, se a gente concentrar só no Brasil, a gente vai falar internamente e não vai resolver as questões, porque meio ambiente não tem fronteira. Meio ambiente não respeita divisa de cidade, de município, de estado, de país. Quando uma coisa acontece em grande escala na questão ambiental, ela afeta várias nações, e é o que a gente tem vivido agora. Então, é bem importante que os jornalistas, as jornalistas estejam aqui na COP, aprendendo sobre todas essas tecnicidades e conseguindo levar isso para a população. Porque esse é o papel da imprensa, conseguir traduzir isso. E você, como presidente da Abrage, sabe melhor do que eu, por exemplo, que o jornalismo investigativo ele é contínuo. Antes, durante, depois da COP, ele vai ficar. E dentro dessa discussão aqui, como é que você poderia pontuar esse papel do jornalismo investigativo para a gente ir além do que está aqui nos nossos olhos, de a gente cavar aquela coisa que ninguém está vendo? Como é que você diria que o jornalismo investigativo é muito, eu não diria útil, mas muito importante dentro dessa cobertura? Então, Ana, existem várias formas de fazer jornalismo. O jornalismo do cotidiano é muito importante. Dizer o que está acontecendo, as agendas, quem está aqui, fazendo o quê, não é jornalismo investigativo. Mas isso também importa. Importa para as pessoas, importa falar do trânsito, importa dizer como a cidade está se preparando, fala das festas, falar de coisas que são do cotidiano. O jornalismo investigativo é aquele que se aprofunda, é aquele que mostra realidades, aquele que toca em algumas feridas, aquele que
é capaz de mudar algumas realidades. Esse jornalismo ele precisa ser feito principalmente nessa área ambiental. Então, tem jornalistas que se dedicam a isso, a mostrar essas realidades. E aqui na Amazônia, nas Amazônias, como a gente chama, né, são várias aqui, são diversas, têm suas próprias realidades, é muito difícil fazer jornalismo investigativo. Antigamente, a gente dizia que era perigoso fazer jornalismo investigativo em cobertura de guerra, em cobertura de crime organizado, narcotráfico. E hoje, a gente pode dizer, sem nenhuma dúvida, que fazer jornalismo ambiental bem feito, infelizmente, é perigoso no Brasil. Tem gente que acha que fazer jornalismo é opcional. Tem gente que diz que ir para a Amazônia é se aventurar. Não é. Jornalistas precisam estar onde está a notícia, precisam mostrar realidades que escapam do restante da população, porque senão ninguém vai saber daquilo que está acontecendo. Esse é um dos principais problemas nesse momento para cobrir meio ambiente no Brasil, é conseguir compreender essas realidades tão diversas e fazer jornalismo num lugar que ficou perigoso de atuar. E é muito interessante que você fala, porque a gente que vem para uma cobertura como essa pela primeira vez e a gente imagina um evento da ONU, muita organização, muita previsibilidade, né? Vários cenários. E aí no segundo dia nós tivemos aquela tentativa de ocupação pelos movimentos sociais, né? Que tinha uma parte pequena de indígenas e um outro grupo maior, que até se misturou e no final ficou muito em cima dos indígenas. E a gente notou também, nós sofremos na pele, por exemplo, Bianca perdeu o microfone, eu levei um empurrão que me bateu aqui. E a gente ainda nota essa falta de tato da segurança de grandes eventos com os jornalistas, como se nós estivéssemos lá também participando de um ato contra eles, o que não é verdade. Então, como que você avalia esse tipo de postura num evento internacional como esse, onde a gente acha que as coisas vão estar mais controladas? Era de se esperar que em eventos de grande proporção as forças de segurança estivessem preparadas. Infelizmente, não é uma realidade só do Brasil, a gente já viu situações semelhantes em outros lugares, em que jornalistas são tirados à força quando estão lá fazendo o seu trabalho, fazendo o seu papel. Como é que a população saberia o que aconteceu aqui na COP, o que está acontecendo na COP, se não tivesse jornalistas? Então, nós estamos aqui para trabalhar. E nessas situações, a gente espera um mínimo de respeito e civilidade. No Brasil, em particular, a gente tem uma situação mais grave do que em outros lugares. Não é uma exclusividade, mas a gente tem. Falando com o Ministério da Justiça, que criou o Observatório de Violência contra Jornalistas, a Abrage e outras organizações têm levado ao Ministério da Justiça que um dos grandes problemas de violência contra jornalistas no Brasil são as forças de segurança. Guardas municipais, policiais civis, policiais militares. Muitas vezes são pessoas que não entendem o que a gente está fazendo ali. Vem uma câmera, às vezes é só um celular, mas vem isso como uma arma, vem isso como você não tem direito de filmar, você não tem direito de estar aqui. Temos sim, a gente tem esse papel social, essa função social, e a gente deve exigir um tratamento adequado nessas situações. Kátia, antes de encerrar, a gente gostaria de agradecer a tua presença, o teu convite, ter aceitado esse convite da Cenário para vir conversar um pouco sobre jornalismo aqui com a gente e falar sobre a importância do jornalismo, sobre as mudanças climáticas. E a gente sabe que você é uma profissional que já fez muitas coberturas de política, meio ambiente, né? Foi profundamente em muitas reportagens, muitos prêmios também por isso. Então, com base nessa tua experiência, que conselhos, digamos assim, você daria para os jornalistas que estão chegando para cobrir a COP no contexto da crise climática, né, de buscar uma resposta? Qual é o seu conselho como profissional que já atuou bastante nessa área e atua também? Não vai ser voluntário cobrir meio ambiente, vai ser obrigatório, vai ser compulsório. Então, eu vejo nos meus alunos lá da Universidade Positivo, muitos querem fazer alguma outra área, cobrir moda, por exemplo. Muito legítimo. A moda sofre as interferências das questões climáticas. O esporte sofre as interferências das questões climáticas. Recentemente, a gente viu um mundial de clubes em que tinha que parar os jogos por algumas questões climáticas.
Mais para frente, a gente vai ter mais e mais partidas, por exemplo, sendo interrompidas por causa de calor. Quanto mais ondas de calor a gente tem, mais alguns esportes, por exemplo, são afetados. Estou dando só esses exemplos porque falar de adaptações climáticas é uma questão que não será mais opcional. E tem gente que acha que isso é só meio ambiente. Adaptação climática tem a ver com infraestrutura, transporte público, tem a ver com política, com economia, com todas as áreas da sociedade. Então, o conselho que eu daria é o seguinte: o que a gente percebe, o que eu percebi nos vários anos sendo setorista de meio ambiente? Eu percebi que é bem técnico, que é bem difícil, que são áreas bastante diversas dentro do jornalismo ambiental. Se você domina uma área de carbono, você talvez não entenda de reciclagem, talvez não entenda de geração de energia, porque são várias áreas muito distintas. O que eu diria para você é: tente pegar uma área e se aprofundar nela, entender tecnicamente, porque as fontes dessa área são muito técnicas e elas vão tentar passar informações para você, e se você não conseguir compreender, você não vai conseguir levar isso para a população. E esse é o papel do jornalista. Vamos continuar só, antes de me despedir realmente, né? A gente vai continuar esse bate-bola. A gente enfrenta hoje no jornalismo alguns problemas estruturais, né, que a gente vem enfrentando. Como é que você diria que a gente pode garantir para a sociedade um jornalismo investigativo diante de problemas como de justiça, assédio judicial, muita pressão política, todo um cenário que digamos assim, sufoca quem quer fazer o jornalismo investigativo? Muito importante você falar de assédio judicial, né? A Abrage fez um monitor de assédio, a gente identificou 654 processos contra jornalistas que se categorizam como assédio judicial. Ou seja, não é qualquer ação contra um jornalista. São ações que entram numa determinada categoria que se configura como intimidação, sufocamento financeiro e outras atitudes que são próprias do assédio judicial. Quem sai prejudicado com assédio judicial é a população, porque quando o jornalista deixa de cobrir um determinado assunto, um veículo fecha, essas pessoas vão deixar de ser informadas. Acho que falta um pouquinho de clareza, e aí as jornalistas têm uma responsabilidade aí de passar para a população o que é que a gente faz e quanto o nosso trabalho é importante no dia a dia. As pessoas falam conteúdos que elas receberam pela imprensa todos os dias, sem se perceber que é da imprensa. Ah, chegou no meu zap. Mas de onde é essa informação? Ah, você viu que o prefeito X está gastando não sei quanto? Ah, isso a imprensa não vai falar? Como é que você acha que essa informação chegou para as pessoas? Chegou pela imprensa. Muitas vezes, a jornalista vai lá no posto de saúde, mostra que está faltando médico, na semana seguinte a questão é resolvida, a pessoa chega lá para ser atendida, não sabe que foi através do trabalho da imprensa que isso foi feito. Então, eu acho que é importante a gente falar do nosso papel, do nosso valor, e que a sociedade nos valorize pelo trabalho que a gente faz. Ela não precisa concordar 100%, não precisa passar pano, tá? Quando a gente errar, pode apontar, pode criticar com formas adequadas de criticar, né? O que a gente tem visto hoje são agressividades, críticas que não são baseadas em argumentos. Então, quando você vê um jornalista, uma jornalista ser atacada pela característica física dela, você não está questionando o que ela fez. Isso está muito errado e a gente tem que questionar isso. Então, eu acho, sinceramente, que daqui para frente, cada vez mais a imprensa vai ser relevante. De onde vem essa minha percepção? Bom, existem estudos que mostram, do Instituto Reuters, por exemplo, mostra que na Europa houve um processo de descrédito à imprensa que já foi revertido em partes, em que as pessoas começaram a perceber que se elas não tiverem uma fonte confiável de informação, elas vão confiar onde, né? Eu espero que isso aconteça também no Brasil. Isso é muito interessante porque a gente vive muito essa pressão e o advento das redes sociais pressiona ainda muito mais, porque muitas vezes o que viraliza, né, são questões que você às vezes quer também colocar no seu para viralizar e você acaba tendo esse dilema de que informação que eu quero levar? Eu quero levar informação ou eu quero viralizar, né? O que eu quero fazer? Isso eu acho que isso foi muito próprio agora da tua fala, nesse sentido de a pessoa saber. Eu sempre falo, às vezes eu coloco no meu Twitter, né, que eu chamo. Ruim com o jornalismo, pior sem ele.
porque é daqui que a gente tira fontes confiáveis. O jornalista gastou sola de sapato para ir atrás daquela informação, pegou sol, pegou chuva, né? Pegou vários nãos na cara, né? Porque você já deve... Eu já peguei muitos, fora os processos, né, que a gente pega. E aí, para a gente ver, pensando assim no futuro, projetando no futuro, que projetos ou iniciativas que você, dentro da sua experiência, vê que podem fortalecer o jornalismo investigativo? Porque o jornalismo é investigativo, de modo geral. Claro que tem aquele mais leve, como você falou, do dia a dia, mas tem o aprofundado. Para fortalecer esse jornalismo investigativo, principalmente aqui nesse contexto da COP30, na questão climática, que ela é muito abrangente e transversal, né? Existe um movimento em vários países que eu também espero que chegue ao Brasil. Ele está engatinhando aí no Brasil, tem algumas organizações que estão conseguindo já sobreviver desse movimento, que é você acreditar num veículo e financiar esse veículo. Você não precisa concordar com tudo que ele publica, você não precisa nem ler este veículo. Vou dar um exemplo do New York Times, que é a principal referência do mundo, mas a gente costuma dizer que é muito distante da realidade brasileira, né? Quando o Trump foi eleito no primeiro mandato, muitas pessoas passaram a assinar o New York Times não para ler as matérias do New York Times, mas porque consideraram que precisava de uma imprensa forte nos Estados Unidos. Então, o que eu espero do Brasil, o que eu espero do jornalismo investigativo, é que essa readequação de forças, né, porque a gente sai de uma situação em que o jornalismo investigativo estava só em grandes veículos, só grandes veículos conseguiam fazer, para a gente ter uma situação em que pequenos veículos fazem e precisam ser financiados por esse papel importante que eles fazem, porque se percebeu a importância da capilaridade, de ter jornalismo investigativo não só nos grandes centros. Então, o que eu espero é que as pessoas não necessariamente acreditem em 100%, mas que ajudem a financiar a produção de conteúdo de qualidade. Isso é muito importante, porque a gente que está atuando aqui na Amazônia, né, a Cenário, que tem sede em Manaus, você vê essa dificuldade, né, de trazer esse recurso para financiar as grandes reportagens. Porque eu, na época que eu comecei, era a época das grandes reportagens, o repórter ficava dedicado àquilo, e aí saía um trabalho maravilhoso, estava páginas e páginas, eu sou do impresso, né? Então, ia páginas e páginas, fotaças que ganhavam prêmios, então eu sou muito disso. Mas, Kátia, a gente quer te agradecer, e aí eu gostaria que você fizesse as suas considerações para os espectadores da Cenário, para os nossos leitores, para te agradecer a tua presença aqui com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com todo o público da Cenário. Continue acompanhando o que está acontecendo aqui na COP, importa muito, importa para a sua vida. Siga acompanhando o jornalismo de qualidade, porque ele vai fazer muita diferença na sua vida. E você confere mais detalhes sobre a cobertura da COP, todas as informações em revistacenario.com.br.